Paz e bem, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos à nossa reflexão da Palavra de Deus. É uma grande alegria estar com você em mais um dia para meditarmos o Evangelho e deixarmos que o Senhor fale ao nosso coração. Eu sou Alcinei Freitas e quero convidar você para meditarmos juntos o 16º domingo do tempo comum. Quero também acolher com muito carinho a você que nos acompanha pelas nossas redes sociais e também pela web rádio Transbordar. É sempre uma alegria ter você conosco. O Evangelho de hoje está em Mateus capítulo 13, versículos do 24 ao 43. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus contou outra parábola à multidão. O reino dos céus é como um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a se formar, apareceu também o joio. Os empregados foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os empregados lhe perguntaram: Queres que vamos arrancar o joio? O dono respondeu: Não, pode acontecer que, arrancando o joio, arranqueis também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. E no tempo da colheita, direi aos que cortam o trigo: Arrancai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. Recolhei, porém, o trigo no meu celeiro. Jesus contou-lhe outra parábola. O reino dos céus é como uma semente de mostarda que um homem pega e semeia no seu campo. Embora ela seja a menor de todas as sementes, quando cresce fica maior do que as outras plantas. E torna-se uma árvore de modo que os pássaros vêm e fazem ninhos em seus ramos. Jesus contou-lhe ainda uma outra parábola. O reino dos céus é como o fermento que uma mulher pega e mistura com 3 porções de farinha, até que tudo fique fermentado. Tudo isso Jesus falava em parábolas às multidões. Nada lhe falava sem usar parábolas, para se cumprir o que foi dito pelo profeta: Abrirei a boca para falar em parábolas. Vou proclamar coisas escondidas desde a criação do mundo. Então, Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: Explica-nos a parábola do joio. Jesus respondeu: Aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou o joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os ceifeiros são os anjos. Como o joio é recolhido e queimado ao fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles retirarão do seu reino todos os que fazem outros pecar e os que praticam o mal. E depois os lançarão na fornalha de fogo. Aí haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, ouça. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A igreja celebra hoje o 16º domingo do tempo comum. E o Evangelho nos apresenta a conhecida parábola do trigo e do joio. Jesus nos fala de um homem que semeou a boa semente em seu campo. Porém, enquanto todos dormiam, veio o inimigo, semeou o joio no meio do trigo e foi embora. Essa parábola nos revela 2 realidades que convivem no mundo: a ação de Deus e a ação do maligno. Deus criou todas as coisas boas e criou também o ser humano
a sua imagem e semelhança, chamando-o à comunhão com ele e à santidade. Entretanto, o inimigo procura corromper a obra de Deus, semeando a divisão, o pecado e tudo aquilo que afasta o homem de sua verdadeira vocação: amar, servir e viver para o Senhor. Ao explicar a parábola, Jesus afirma que o semeador da boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente representa os filhos do reino e o joio representa os filhos do maligno. Um detalhe chama a atenção: o inimigo agiu enquanto todos dormiam. Embora Jesus não explique o significado desse sono, podemos fazer uma importante aplicação para a nossa vida espiritual. Também nós corremos o risco de adormecer na fé quando nos deixamos envolver pelas distrações do mundo, pela correria do dia a dia, pelo comodismo ou por uma vida sem oração. Quando deixamos de vigiar, abrimos espaço para que o joio cresça em nosso coração. E o perigo é ainda maior porque o joio se parece muito com o trigo. E assim também acontece conosco. Nem tudo aquilo que parece bom realmente vem de Deus. Existem muitas falsas promessas, muitos discursos que oferecem um evangelho sem conversão, sem compromisso e sem cruz. Por isso, precisamos cultivar uma fé firme, alimentada pela palavra de Deus, pelos sacramentos e pelos ensinamentos da Santa Igreja. Meus irmãos e irmãs, o verdadeiro discípulo de Cristo não busca apenas uma vida confortável. Jesus nos chama a segui-lo pelo caminho da cruz, certo de que é justamente esse caminho que conduz à vida eterna. A parábola termina com uma promessa maravilhosa. Então os justos brilharão como o sol no reino de seu Pai. Que esperança para todos nós, se permanecermos fiéis, perseverando no amor, na oração e na prática do bem, também participaremos dessa glória preparada por Deus. Peçamos ao Senhor a graça de sermos sempre trigo em meio ao mundo, produzindo frutos de santidade, testemunhando o Evangelho com coragem e permanecendo unidos à Igreja, para que um dia possamos brilhar com Cristo no reino dos céus. Rezemos juntos neste momento. Senhor Jesus, nós te agradecemos pela tua palavra, que hoje nos convida à vigilância e perseverança. Não permitas que o joio do pecado, da indiferença ou das falsas promessas encontre espaço em nosso coração. Faz de nós boa semente do teu reino, dá-nos um coração humilde, fiel e perseverante, para que, mesmo em meio às dificuldades da vida, nunca nos afastemos de ti. Fortalece a tua igreja, sustenta as nossas famílias, abençoa os enfermos, consola os que sofrem e renova a esperança daqueles que desanimaram na caminhada. Que a Virgem Maria, Mãe da Igreja, interceda por nós para que permanecemos firmes na fé e um dia possamos contemplar a glória eterna, brilhando como o sol no reino do Pai. Tudo isso te pedimos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe você e toda a sua família. Muito obrigado pela sua companhia. É sempre uma alegria ter você conosco. Um bom domingo a todos. Fiquem com Deus. Paz e bem.